nosso Mestre. Que cada um de nós possamos sentir neste momento as energias, a presença do nosso Mestre Jesus, a envolver cada um de nós com um bálsamo suavizante, tão necessário para todos nós, reconfortar, fortalecer os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Que possamos, na noite de hoje, abrir o nosso coração e receber a mensagem, receber esse alimento tão necessário para a nossa caminhada. Mestre Jesus, permitir que teus propósitos possam vir em nosso auxílio, nos ajudar, nos auxiliar, para que possamos compreender aquilo que o companheiro irá nos transmitir esta noite. E que os amigos espirituais também possam envolvê-lo, para que ele possa ser feliz em todas as suas colocações. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais esta atividade da noite. Sê conosco, que assim seja. Então, conforme falamos, nós temos hoje um convidado, é o nosso companheiro Leandro Piazon. Ele é do Ceareiros, né? Isso. Ele vai nos falar sobre a lei do trabalho. Boa sorte, Leandro. Obrigado. Boa noite a todos. Satisfação estar novamente nessa casa essa noite, uma alegria. E pensei nesse tema sobre a lei do trabalho porque as questões do trabalho são questões que nos atingem durante toda a nossa existência, né? Nós passamos pelos efeitos do trabalho assim que nós nascemos, né? O parto é um trabalho, aliás é chamado assim o trabalho de parto. É o nosso primeiro passo a encarnar aqui na Terra a um trabalho fisiológico, né? Para que você possa deixar o corpo que o está concebendo, né? O mantém ali, e durante toda a vida é trabalho, né? A criança, o brincar da criança é trabalho, é um trabalho que ela desenvolve o seu intelecto, sua coordenação motora e tudo mais. Mas eu vou abordar alguns aspectos sobre como que nós também podemos observar essa lei do trabalho na qual Kardec e os Espíritos tratam no Livro dos Espíritos. Para ilustrar, tem um vídeo interessante que... Vamos prestar atenção? Muitos já conhecem, né? Acho que vale a pena a gente...
Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. Não sei se todos já viram, mas vejam o filme todo. Essa introdução ela recebe uma série de abordagens, tem psicólogo que trabalha com ela, professor, advogado, historiador, sociólogo, porque a simbologia das imagens ela é muito intensa. E cabe também uma observação de nós espíritas sobre esse salto histórico que nós podemos ver nessas imagens. Então, só para narrar, para ficar claro para todos, né, você tem o primeiro um hominídeo, né, ou seja, uma criatura que já está, um símio que já está tomando uma forma humana. Ele já fica ereto, mas não por muito tempo, ele ainda se apoia o dorso das mãos sobre o solo, mas ele já manipula ferramentas. Então, ele já tem essa questão do polegar, né, de fazer isso. Então, ele consegue fechar as mãos. Os primeiros hominídeos, né, os australopithecus, foram os primeiros a poder caminhar sobre 2 pés. Então, você depois vai ter o Homo erectus, que é aquele que vai ficar em pé, e o Homo habilis, que é aquele que vai, além de somar todas as outras habilidades, né, de caminhar, de poder ficar em pé, ele vai ser aquele primeiro que vai manipular com as mãos, independente dos pés. Então, conforme ele está andando, as mãos dele também estão ativas, o que é importante, né? Se pegar uma fruta, estou andando no caminho, fico em pé e pego aquela fruta que antes não era acessível para mim. E no filme você usa uma ferramenta, né, um osso, o fêmur de algum animal, ele descobre que ele consegue utilizar essa ferramenta. Nós podemos observar que há alguns domínios de tecnologia que ainda não estão apresentados. Não há o domínio do fogo, por exemplo. Você come a carne crua, né? Há uma disputa selvagem por espaço. Ali nós vamos ter 2 grupos que vão disputar uma poça d'água. Né? Vejam que no entorno é tudo meio árido. Quando eles acham um olho d'água, aquilo vai determinar a vida de um grupo e determinar a morte de outro grupo. Aquele que desenvolveu a habilidade manual é o que vai se superar. Né? Com um golpe, ele aniquila o líder daquele outro grupo. O grupo que tem o seu líder morto verifica que todos do grupo adversário manipulam uma ferramenta, no caso ossos, e abandonam. Certamente a história vai demonstrar que aqueles que desenvolveram menos habilidades vão deixar de existir. E aqueles grupos de hominídeos que mais habilidades desenvolveram são aqueles que vão perseverar na história humana. No caso, os que mais se sobressaíram foram nós, os Homo sapiens sapiens. Tá? O que é importante nós notarmos? Que nesse período, né, e ao longo do desenvolvimento nosso aqui, de espíritos encarnados nesses tipos de corpos, nós temos uma necessidade extrema e um trabalho totalmente voltado para uma necessidade material, fisiológica mesmo. O nosso trabalho ele está voltado para a subsistência. Aqui, a criatura acorda, vive e dorme pensando numa única coisa: sobreviver. O tempo todo é sobrevivência. Vejam que eles dormem ao relento, então está exposto às intempéries do frio, da chuva, do sol excessivo, e onde você é obrigado a migrar, a caminhar atrás quando aquela água seca, quando aquela comida acaba. Esse tipo de esforço, onde o ambiente força você a agir assim, é um trabalho, exige da criatura um trabalho que vai não só desenvolver a experiência e aperfeiçoar os corpos, como também os espíritos que estão encarnados nesses grupos. E aonde a gente vai se aperfeiçoando. E o autor do filme dá um salto que é maravilhoso. Né? Quando joga o osso para comemorar, aparece uma estação espacial. Está girando ali em torno da Terra. O filme é ótimo por causa disso e por outros detalhes. Então vocês imaginem, aliás, agora, né, nós estamos comemorando aí 50 anos da chegada do homem à Lua. Ainda há quem não acredite, que acha que é ficção, né? Que é uma grande bobagem, é um
um erro. Né? O homem realmente conseguiu essa proeza. Então, imaginem só a distância, quanto de trabalho foi necessário, quanto de aperfeiçoamento foi necessário, desde esse primeiro passo, onde você tinha que rasgar as carnes de outras criaturas para sobreviver, até você chegar num ponto de desenvolver uma estação espacial orbital. Né? Roupas melhores, vacina, água tratada, esgoto, você construir, erigir as suas habitações com cada vez mais tecnologia. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos ter em mente desse salto histórico. Sempre pensar assim, a tecnologia agora e eu volto lá para trás, como era? Às vezes a gente comenta assim, antigamente era tão bom, mais ou menos. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, qualquer operário, aliás, acho que é o Emmanuel que fala isso, agora não me recordo, não lembro dessa passagem, mas é uma passagem muito importante. Qualquer operário braçal hoje, mediano, ele tem muito mais conforto que um rei do século XVII, XVI. Um rei, o soberano. Né? Se eu pensar assim, Carlos Magno, um operário hoje tem, porque está calor, eu ligo o ventilador. Meu corpo está coçando, eu ligo o chuveiro, tem água quente. São coisas que parece, como nós crescemos já nesse embalo, eu não sinto tanto. Então, se eu pegar uma pessoa bem mais velha que eu e ela passar pelo processo da existência do rádio e a chegada da televisão, perguntem para essas pessoas o choque que foi a televisão, a primeira ligada de televisão. Como muitas pessoas hoje podem analisar, né, a velocidade, por exemplo, do WhatsApp, ou de qualquer outro software de comunicação instantânea. Você manda som, imagem, escrita. Todo esse salto foi feito com trabalho e começou com essas criaturas asselvajadas, embrutecidas, corpos duros por uma realidade material dura. Conforme o nosso intelecto vai se desenvolvendo, nós também vamos aprendendo a domar a natureza na medida do nosso progresso intelectual, das nossas necessidades. Há coisas que nós ainda não domamos. Né? Se acontecer um terremoto e vir tsunami, a única coisa que a gente sabe fazer vamos esperar acontecer para ver quem sobrevive e o que pode ser feito depois. Então, nós domamos alguma coisa na natureza? Muitas coisas. Antigamente, você plantava um tomate, dava 4, 5. Hoje, um pé de tomate eu consigo alguns quilos. Isso foi tecnologia, foi esforço, foi desenvolvimento. A população aumentou, então preciso de mais comida. Tudo isso veio através de trabalho. De um esforço contínuo, ano a ano, milênio a milênio, século a século, né, para que o homem e a mulher, pudesse desenvolver a sua inteligência, para que os corpos pudessem absorver, serem manipulados por uma inteligência mais desenvolvida, que foram os espíritos. Nós vamos ter, nesses períodos, situações onde, mesmo que o espírito encarnado tivesse um conhecimento mais avançado, o corpo não correspondia a esse avanço. Por quê? Nós, ao longo do tempo, nós vamos recebendo um desenvolvimento cerebral também. Há partes do nosso cérebro que eram menores nesse período e partes que eram maiores. Hoje isso se modificou, nosso cérebro ele é muito maior, as partes que eram diminutas também se desenvolveram. Por quê? Porque o espírito também ele está mais desenvolvido, ele está mais adiantado e precisa de um equipamento melhor, que corresponda à sua necessidade. Veja bem, eu tenho um equipamento de som, tenho aqui o computador e tem esse equipamento aqui. Será que dá para eu remasterizar, mixar um áudio aqui, um vídeo, fazer uma música? Não tenho. O equipamento ele tem uma limitação técnica, física, material. O máximo que ele pode fazer é amplificar o som do computador para que as pessoas possam ouvir. Mas dá para ouvir lá na rua? Não dá. Então ele tem uma limitação. Os nossos corpos também tinham essa limitação, onde nós fomos desenvolvendo, né, gradualmente.
Outro ponto que vale a ser destacado é que hoje, após todo esse desenvolvimento, nós temos uma questão seguinte. Muito bem, então nós já temos os corpos bem mais desenvolvidos que nesses primórdios que eu estou falando aqui, de 10, 15, 20 mil anos atrás, né, 100 mil anos atrás, os primeiros hominídeos e tal, está pleno, estamos desenvolvidos. Pois bem, materialmente também conquistamos coisas significativas, né? Fomos à Lua, já mandamos alguns robozinhos lá para Marte, sondas foram para Júpiter, para as luas de Júpiter, foram para outros planetas, os telescópios estão pegando outros planetas, outras estrelas lá, a dimensões que nós não podemos nem mensurar, a gente não tem ideia quando fala a quantos milhões de anos-luz, a gente não sabe o que é isso. Tá? Então essa tecnologia existe. Né? A produção de alimento cada vez maior, você liga a televisão, olha, tanto de soja, tanto de milho, tanto de carne foi produzido, bateu o recorde disso, bateu o recorde daquilo. Produção de energia, agora tem energia do sol, energia da água, hoje você tira energia, por exemplo, das marés. Sobe a maré, sobe a maré, desce a maré, põe o equipamento lá, conforme sobe e desce, gira o equipamento, gira energia elétrica. Tem muito sol aqui, energia fotovoltaica. Você não tem nada disso? Tem a bicicletinha que você põe um dínamo lá, você fica pedalando, faz exercício e gera energia para sua casa. Olha que coisa! Né? Fizeram uma experiência dessa, pegaram uma academia, e conforme as pessoas corriam e pedalavam, eles iluminaram ali uma região, um lugar pequeno. Que coisa maravilhosa, né? Vejam que isso passa despercebido para nós. Nós já estamos imersos nisso. Mas essa é a realidade. Roupa. Nós estamos aqui na cidade da Princesa Tecelã. Mas vejam bem, quem de nós sabe ou precisa colher o algodão ou o linho, purificar, fazer o fio, fazer o tecido, desenhar, cortar o tecido, costurar para ter a própria roupa? Quem precisa fazer isso? Ninguém precisa. A não ser que seja um entusiasta da vida, como falei, daqueles bons tempos, que bons tempos, tal. Mais ou menos, eu adoro chegar e comprar o café pronto. Né? Eu já tive a oportunidade de beber o café do pé que eu plantei. Porque minha avó gostava de plantar arroz, descascar o arroz ainda. Vou fazer o quê? Ela gostava, ela sentiu o prazer de comer o arroz e falar, esse aqui fui eu que plantei, descasquei, purifiquei o arroz. O café fui eu que colhi, mandei secar, derriçou o café do pé, purificou, tá lá o café torradinho, né? E eu torrei o café para ela, tal. As primeiras rodadas lá eu queimei, é rápido. Né? Quando você acha, ainda falta ficar moreninho, já deu, tem que tirar antes, ele morena sozinho. E ela fazia isso, ela gostava de fazer esse trabalho. Mas essas pessoas, só que a minha avó desencarnou com 90 anos. Essa geração está passando. Cada vez menos vai ter esse pessoal. Então nós não precisamos mais fazer isso. Eu vou lá e compro a roupa pronta, ok? Eu vou lá e compro o saco de arroz polido lá. Se você quiser um integral, você pode comprar um integral. Tô brincando, né? Melhor que isso. Você vai lá, tem arroz vermelho, arroz preto. Feijão, 10 tipos, 15 tipos de feijão tem aí, de grãos. Uns que eu nem sei o nome. Óleos, não sei quantos tipos também, com facilidade. Estou falando da facilidade, do transporte. Como que isso é muito. Vai lá, tem uma quantidade enorme de doces. Vamos facilitar mais ainda. Se você não tem como caçar, você tem os congelados. Pronto. Você põe no micro-ondas e ele sai quentinho, pronto para você. Você só tira a tampa, você vira no prato, está pronto. Eu não acho gostoso, mas quebra um galho. Numa emergência, você tem uma comida pronta ali. De repente você não pode estar cozinhando, sei lá, problema com as mãos, o gás, como eu já fiz, por exemplo, você tinha que pagar a conta de luz ou de gás e cortaram. Cheguei em casa cortado, micro-ondas. Mas não era luz, era gás. Então, nós não precisamos fazer isso. Ora, se nesse período aqui, esse antigo do filme, eu tinha um esforço enorme, não só físico, mas de desenvolvimento também intelectual, e agora eu tenho um esforço muito menor
de desenvolvimento físico, porque é verdade. Por exemplo, eu não tenho comparação, como comparar fisicamente com os trabalhadores braçal na empreiteira que eu trabalhei. Zelão, o Antônio, a peãozada. Parecia que o cara fazia academia todos os dias, e realmente fazia. Pega um calceteiro, o cara que trabalhava em Guarulhos ali, colocando paralelepípedo na rua, a mão do cara era um tijolo. Trabalho físico, braçal mesmo. Pegava assim, um cara de um bíceps desse tamanho. O trabalho era tão sofrido para ele que ele mal conseguia escrever. Não que ele era analfabeto. Os dedos eram duros, travados. Só pegava um tijolo. Agora, nós estamos diminuindo essa tendência. Agora tem a máquina que coloca o paralelepípedo na rua. Você vai lá, você só tem que empilhar ela numa caixa, os paralelepípedos. A rua está a terraplanagem já foi feita. E conforme a máquina vai andando, ela vai colocando os paralelepípedos alinhadinhos. Você escolhe o desenho que você quer fazer. Você quer fazer escama de peixe, fechado, xadrez. Coloca, é uma coisa incrível. Então, quer dizer que nós não vamos mais precisar de pessoas expostas ao sol, quebrando pedra, colocando paralelepípedo? Não vamos precisar mais. Vai ter uma máquina que vai fazer isso. Ora, então tem uma máquina que faz o fio rápido e faz tecido em grande quantidade, robotiza tudo e sai pronta a roupa? Tem. Tem uma máquina que faz a camisa de ponta a ponta, tudo com um computador. Tem a máquina que faz agora eu vi, outro dia tem a máquina que também faz o reboque de parede. Você coloca lá, põe um cimento, ela faz assim, ó. Está rebocada a parede. Que coisa, né? Não, isso é uma coisa sensacional. Está rebocada a parede. Outro dia tem uma casa que é construída em 7 dias. Sei lá, 80 metros quadrados. Chega quase. Eles pegaram a ideia daquele joguinho de Lego, fizeram para a alvenaria, para a construção civil. Tá pronta a casa. Por quê? Porque se vem aquele tsunami, se vem aquele terremoto, se tem pessoas desabrigadas, se uma casa eu faço em 7 dias, então em 70 dias, quantas casas eu faço? Quantas pessoas já vão ter um abrigo digno? Mas veja, se eu tenho tudo isso, tem algo sobrando aí. Esse algo que está sobrando se chama tempo. Então está sobrando tempo. E muitos dos problemas que nós estamos tendo é nessa relação trabalho e tempo. Nós estamos dando pouca qualidade para o trabalho que é feito nesse tempo que está sobrando, nesse tempo ocioso. Por isso que nós somos uma sociedade que vive em crise. A palavra crise significa definição, decisão. Namoro com ele ou não namoro com ele? Caso ou não caso? Você está em crise. Você aceita como legítima esposa a senhora Rosana Vieira e tal. Na hora que eu ouvi essa palavra, né? O sogro deu aquela olhada para mim. É uma crise. Estive em crise ali durante alguns segundos. Até que a assinatura saiu boa, viu? Não tremi, saiu firme ali. Ok. Por isso que a nossa sociedade vive em crise. Por quê? Nós não estamos sabendo aproveitar esse tempo que nos está sobrando. Porque se eu tenho necessidades materiais atendidas em maior quantidade, tem um outro trabalho que também não está sendo feito por nós, que é o trabalho intelectual. Se eu não faço, não desenvolvo o meu trabalho intelectual, alguém vai pensar e vai fazer por mim. E qual é o problema disso? Nem todo mundo é tão bom quanto eu acho que é. É melhor que eu pense com as minhas próprias ideias ou outro pense por mim? Se eu não preciso gastar um dia para fazer o tecido, para fazer a comida, esse tempo que está me sobrando, ele sobra para quê? Não é interessante isso? Se a comunicação é muito mais rápida, né, minha mãe relata, por exemplo, de parente que morreu em Adamantina, por exemplo, foram saber que o cara tinha morrido 2, 3 semanas depois. Fulano morreu, mas aí chorava copiosamente, mas já tinha um mês. Se brincar, podia até estar reencarnado. Fulano morreu, mas tem um mês, demorou para chegar a carta, comunicar. Se brincar, eu não sei ler, chama um vizinho que sabe ler.
Era assim, a realidade da minha avó era essa, ela não sabia ler, nunca leu um livro na vida. Agora a gente tem acesso a tanta coisa. E é justamente isso que vai ser o grande salto também na nossa sociedade. Hoje, perceba que nós temos problemas, né? Olha só, os nossos conflitos com tecnologia. Não precisa ser coisa avançada não. Carro, quantas pessoas morrem de acidente automobilístico aí por ano? O Brasil é número de guerra. Não sei se vocês acompanham isso. Eles não divulgam, por exemplo, o número de acidentados em motocicleta. Não divulgam porque senão cai as vendas de moto. Se vocês forem em qualquer PS da vida de qualquer cidade aí, é mutilado e morto direto. Todo dia, gente jovem, na flor da idade, gente com 25, 27 anos, está no auge do vigor físico, para trabalhar, para produzir para a sociedade. E a pessoa está lá com uma prótese mecânica, graças ao trabalho de outra pessoa. Desenvolveu o material, a técnica, uma prótese. Não estou falando não falando se alguém aqui conhece alguém e tal, não estou querendo acusar ninguém. Estou falando de que nós temos conflitos com a tecnologia que a gente acha que é tão simples, tão natural, né? Moto, carro. Recentemente passou reportagem, por exemplo, sobre o patinete. Já tem mortes sobre isso. Eu estudo na Unicamp e lá dentro tem a bicicleta elétrica, né, e o patinete. Então eu vejo os alunos correndo com o patinete e tal, mas tem gente caindo e batendo a cabeça direto com o patinete. Agora tem que fazer a lei para regular o uso do patinete. Vai deixar de existir o patinete? Não. Provavelmente isso é o futuro. Vai ser isso mesmo, pessoas andando. A gente não pensava, quando a gente assistia aquele desenho, os Jetsons, né, eu peguei o final dos Jetsons, mas eu peguei esses Transformers, por exemplo. Não tinha essas coisas. O Jetson, aquele aviãozinho, né? O Dr. Space com aquela empresa e tal. A gente olhava isso e parecia que era o futuro, né? Ou ele andando com aquele skatezinho assim que andava. Ué, chegou o skatezinho. Tá lá elétrico, você põe ele para ligar na tomada, ele carrega não sei quantos quilômetros. Sem esforço, para ir transferindo. Pensa uma pessoa muito idosa, que a perna está arrastando já. Eu sento na cadeirinha e vou. Tem um professor lá no Unicamp que ele usa um negocinho elétrico. Esse lá disponível lá, ele vai de um outro lado para o outro. Não precisa andar, não precisa pegar táxi. Agora, e esse tempo que nos está sobrando é que nós não estamos sabendo utilizar. Vamos pensar num outro ponto aqui, sobre o que é qualidade de trabalho. Que eu acho que sobre essa utilização do tempo que sobra, tem a ver com como nós valorizamos o trabalho, de modo geral. O meu, né, o nosso e o trabalho do outro. You see? Tá. Esse é legendado? Peço. So it's not spiritualism or nationalism. We're not resisting anything but the idea that people can't live together. You see? Hindus, Muslims, Sikhs, Jews, even Christians. Mr. Walker of the New York Times. How you doing? Sure. Without a paper, a journal of some kind, you cannot unite a community. You belong to a very important profession. And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation? I don't know. I'm still searching for a response. You will respect the law. There are unjust laws as there are unjust men. And you're an awful small minority to take on the South African government, not to mention the British Empire. If you are a minority of one, the truth is the truth. Herman Kallenberg, he's our chief carpenter, also our chief benefactor. Vince Walker, New York Times, no. This is quite a place you got here. And you Call it an ashram? that's right. The word only means community, but it could stand for village or the world. You're an ambitious man, Mr. Guy. I hope not. I hear that you also participate in preparing the meals and cleaning the toilets. Is that part of the experiment? Bar?
We will need another place set for Mr. Walker's driver. I will tell Tara. Yes, it's one way to learn that each man's labor is as important as another's. In fact, while you're doing it, cleaning the toilet seems far more important than the law. Please, come and join us. You'll need something before your journey back. Would you excuse me, please? Yeah, sure. What is it? Sora was sent to tell me I must rake and cover the latrine. That's right. Everyone takes their turn. It is the work of untouchables. In this place, there are no untouchables, and no work is beneath any of us. I'm your wife. All the more reason. As you command. The others may follow you, but you forget. I knew you when you were a boy. It's not me. It's the principle. And you will do it with joy or not do it at all. Not at all, then. All right then. Oh, come bring us here. Have you no shame? I'm your wife. Where do you expect me to go? What's the matter with me? You are human. Only human. And it's even harder for those of us who do not even want to be as good as you do. I apologize. I must get back to that reporter. And I must rake and cover the latrine. Muito bem. Então, Mahatma Gandhi, esse é o filme Gandhi, quem puder estar assistindo aí, é sensacional. Ele tem um problema, né? ele cria o Ashram, né? Nesse trabalho dele de lutar pela independência da Índia. O Ashram é uma comunidade e onde todo mundo tem que dividir o trabalho. E todo o trabalho é importante. Tem algumas informações aí que tem um símbolo muito interessante. Todo o trabalho é importante. Só que nós não pensamos assim. Sem exceção. Quer ver, por exemplo, falou para nós espíritas. Tinha um conflito no centro em Bragança que era assim, conflito natural. Sempre faltava alguém para o dia de limpeza do centro. Mas se chamasse um palestrante importante, lotava o centro. Todos os dirigentes, todo mundo. Mas para limpar, não vinha todo mundo. Ou seja, fica na prática declarado que as pessoas acham mais importante assistir a palestra de alguém famoso, sei lá, do que colaborar com a limpeza do centro. E para mim, simbolicamente, era mais importante todos virem limpar o centro. É evidente isso. Que muitas vezes, essa palestra que eu estou fazendo aqui, outras pessoas vão falar do tema com talvez até muito melhor do que eu. E você pode gravar, você pode ver a palestra depois. A sujeira não. Ela não tem depois. É no ato. E o Gandhi tem um problema com a esposa dele, que é limpar a latrina. E o símbolo aí escolhido, essa história foi maravilhosa, por quê? Porque limpar a latrina é um problema enorme na Índia. A classe mais inferior, né, se é que pode se chamar de classe, né, as crianças desde novas são pagas, né, meninas, meninos, para ganhar uns míseros trocados ou favores, vão lá com baldes, né, enche o balde de lá com os excrementos para poder jogar fora, tal, ganham a vida dessa forma.
E o governo tentou mexer nisso daí, foi um problema danado, porque eu não quero perder aquela pessoa que limpa a latrina para mim, porque eu não quero fazer isso. O nosso país, ele é um país que tem uma tradição escravocrata terrível. Nós ainda não nos livramos desse comportamento escravocrata. Nós achamos natural que determinada profissão ganhe uma fortuna de dinheiro e uma pessoa que tem um trabalho braçal mal consiga sobreviver. Nós ainda temos ojeriza ao trabalho braçal. Quer ver como que é? Como nós temos uma aversão e um desrespeito ao trabalho braçal do outro, você precisa rebocar a parede e o teto. Você vai passar uma tinta e tal. Chega um pedreiro e fala assim, R$1.000. Nossa, tudo isso? Reboca você. Eu nunca reboquei teto, mas eu já pintei alguns tetos. Primeiro metro quadrado, isso aqui, ó, já estava pegando fogo. Eu dava meias demãos, metade do teto, aí parava um pouco, tal, no outro voltava de novo, até terminar de pintar o salão, que era do centro. Nesse dia também não veio muitas pessoas para ajudar, mas tudo bem. E para completar, eu comprei uma tinta bem vagabunda, né? Que não dava cobertura nunca. 3, 4 demãos. Acho que foi para aprender mesmo. Quer ver o desrespeito que nós temos com o trabalho braçal? Você quer contratar alguém para limpar a sua casa. Você acha muito. Então limpe você. Não é isso? Países que não têm essa tradição escravocrata, ou que passaram por um período de rompimento, de enfrentamento, esse tipo de relação com o trabalho doméstico, por exemplo, ou o trabalho de serviços, ele é muito mais desafiador do que aqui. Então, não tem pessoas que saem do Brasil, por exemplo, e vão ser empregadas domésticas lá na Europa, mas aqui eu não quero fazer isso. Porque paga mal para chuchu mesmo. E lá você vai ganhar uma grana. Não é isso? Você pede e a pessoa paga, porque ele não tem como fazer. Ou não quer, então ele prefere pagar. Aqui a gente mal consegue um dinheirinho sobrando, já acha que dá para contratar uma pessoa para limpar a sua casa. Então você quer pagar aquele pouquinho, sei lá, R$50, sei lá, quanto que é. Quando vem essas crises sociais e econômicas, o preço também cai. Então a pessoa faz o mesmo trabalho por menos dinheiro. E a minha situação de ser aquele que oferece o trabalho, ou que contrata o trabalho? Kardec e os Espíritos tratam disso no Livro dos Espíritos. Nós temos uma responsabilidade enorme quando nós contratamos o trabalho de alguém. Esses grandes empresários, as pessoas que comandam, né, a economia, que tem que vai fomentar a produção de mais trabalho, de mais tecnologia, para gerar mais demanda de serviços. A responsabilidade dessas criaturas, ela é enorme, ela é gigantesca. Isso vai determinar se a sociedade que está submetida às ações daquelas pessoas vão ter encarnações mais tranquilas ou mais sofridas. Ora, se eu sou imprevidente na economia do meu lar, com o meu trabalho, o meu filho vai sofrer mais ou vai sofrer menos? Ele vai sofrer mais. Era para ele sofrer? Não. Quem está negligenciando sou eu, como mantenedor do lar. Ah, mas eu estou sujeito também a coisas externas, a dificuldades. Eu não pedi para me mandar embora, eu fiquei desempregado. Exatamente. Mas se aquele que gerou o processo de desemprego foi por imprevidência, foi por egoísmo, por má administração de recursos, ele vai responder por todos os males indiretos que ele produziu. Capítulo 3º do Livro dos Espíritos, sobre a lei do trabalho,
Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então nós temos necessidade de trabalho porque a sociedade também nos obriga. A partir do momento que alguém criou o celular, você já vê as lojinhas e fala: faça manutenção do celular, vendo capinha de celular. Tinha uma época que vendia a meia para pôr o celular dentro. Você lembra disso aí? Que era aquele celularzinho que dobrava e tinha uma meia. Alguém começou colocando na meia de criança, aí apareciam as pessoas vendendo meias. Aí tinha de crochê, tinha de tudo. Acabou aquele celular, porque aquele celular é ultrapassado. Aí agora tem a capinha de não sei o que lá. A capinha que amortece a queda não sei quanto de altura. Não é isso? Aí tem a pessoa que vende a capinha. Tem a pessoa que vende... Você já tem um celular com um vidrinho na frente? Não. Mas você tem uma película para proteger. Aí tem a pessoa que vende a película. Coloca a película grátis. Ele vende a película e coloca grátis para você. Você não precisa ter o trabalho de colocar o protetor no seu celular. Isso não é necessidade? Não gera demanda? Mas eu tenho um celular tão bacana, tem que ter coisas dentro, né? Então eu posso pedir comida pelo celular, aí tem a pessoa que faz o lanche, que faz a comida e que entrega para você. Você pode ver o saldo bancário, compras. Você envia mensagens, fala, conversa, dá palestra. Ainda falei um tempo atrás, uma pessoa dá palestra com um celular, tinha um desses iPhones super desenvolvidos e tal. Trouxe assim, ligou um negócio, o som era maravilhoso. E a imagem já ligava no projetor, tudo. Um negócio desse tamanho. Menor, o Livro dos Espíritos aqui é maior que o equipamento que ele trouxe. Então a sociedade obriga porque a nossa demanda vai aumentando. Pense lá nos homens das cavernas. Se ele aprendeu que o osso, eu posso segurar o osso para usar como arma, a partir de agora, assim que ele faz uma caça, ele larga os ossos para trás ou ele leva aqueles ossos? E vai levar os ossos. Porque se eu deixar para trás, é arma para outra pessoa. E eu preciso de novos ossos. Porque eu bato 1, 2, 3 vezes em algum inimigo numa caça e ele se desfaz, ele se perde, não é isso? Então eu carrego ferramentas. Aumentou a necessidade do grupo. Antigamente tinha a pessoa que caçava, comia e ia embora. Agora não. Tem uma pessoa que vai ter que caçar, comer, e vai ter uma pessoa encarregada de levar os ossos com a turma. É uma nova necessidade. Ali tem um trabalho social. Primitivo, primitivíssimo. Nessas comunidades primitivas, tinha uma pessoa que era responsável para procurar as melhores pedras para você poder lascar a pedra. Não é qualquer pedra. Pega uma pedra na rua e tenta lascar ela e fazer ela afiada para cortar uma carne. Ou raspar o osso. Não é qualquer uma. Você tem que ter um olhar clínico. A pedra ela também tem os seus veios que facilitam o lascar. E tinha pessoas especialistas nisso. Tinha pessoa que era especialista em poder amarrar a pedra num toco de madeira. Tentem fazer isso. Pega uma pedra e tentem colar ela num toco de madeira, amarrar e usar ela como um martelo. Tentem fazer isso. Fiz isso com os alunos uma vez, que achava que... mas fala aqui tecnologia primitiva, é tecnologia? Sim, é tecnologia. Vai lá, tenta fazer. Tenta matar uma galinha assim. Não é fácil? Eles não são primitivos? Então nós vamos aumentando a nossa necessidade, a nossa demanda. A sociedade pede isso. E somos nós que estamos reencarnando nessa sociedade. Nós reencarnamos com novos anseios. Porque o progresso ele não para, ele é uma máquina constante, nós temos sempre necessidade. Aquelas roupas pesadas, hoje eu tenho uma roupa fininha, ela me protege dos raios solares, ela é fresca, mas também é quente no inverno. Quem desenvolveu esse tecido? Porque tem necessidade? Tem necessidade. Porque agora eu vou lá para um lugar, eu posso estar morando aqui num lugar super quente e eu vou viajar para um lugar desses lugares frios que tem neve. E a roupa serve, eu consigo usar essa roupa. Agora, tudo isso não vai funcionar positivamente na nossa sociedade se eu não aproveitar esse tempo que me sobra, que é para o meu aperfeiçoamento intelectual, que tem um impacto direto no meu aperfeiçoamento moral. Quanto mais eu me desenvolvo
e vou adquirindo conhecimento, melhor eu compreendo as leis morais. Não basta sentir, eu tenho que agir, demonstrar que estou fazendo. A gente não fala que aqui é um mundo de provas e expiações? Ah, você aprendeu isso, aprendeu aquilo? Então vamos provar. É a ação. A reencarnação é o momento de agir naquilo que eu já conheço, além de adquirir coisas novas. E isso é através do trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Eu estava dando aula uma vez e um aluno desses terríveis, agitado, criança, né? Ele fala aluno terrível, porque ele é agitado, ele falador e tal. Um aluno como eu fui em sala de aula. Esse depois foi a reflexão que eu fiz. Eu falei assim, eu era esse aluno. Falava que queria professor, essas coisas. Ele falou uns negócios grosseiros lá, saí da aula, terminou a aula e tal. E liguei para minha mãe. Isso. Falei, mãe, eu odeio trabalhar. Eu odeio trabalhar, mãe. Eu gosto só do dinheiro. Eu gosto só do dinheiro. Essa foi a grande pegadinha de Deus. Dinheiro. Que sacada. Porque se não precisasse de grana, a gente não saía cedo para trabalhar, não. Essa foi a grande sacada. Porque nós somos espíritos muito duros. Só na conversa não vai. Precisa da grana. Precisa da grana. Dinheiro. Tempo atrás eu estava pedindo doação para um trabalho. Aí eu falei, não, o que eu posso dar? Um quilo? Eu falei, não, cara, eu quero grana. Você pode dar uma grana? Eu quero a doação em dinheiro mesmo. Tá? Que eu preciso usar essa grana para fazer isso, fazer aquilo. Se você puder, eu sabia que a pessoa podia. Né? Queria me dar 1 quilo de alguma coisa e tal. Eu falei, não, esse não. Dá para outro. Para nós eu quero o dinheiro mesmo. Dinheiro, essa foi uma coisa sensacional, a questão do dinheiro, né? Aliás, tem um livro do Emmanuel que tem esse título, Dinheiro. Leia esse livro, é um fininho assim, maravilhoso. Como que a visão de um espírito mais calejado nas dificuldades da Terra mostra coisas assim sobre... Nossa, como eu sou ignorante. Leia esse livro do Emmanuel, chama Dinheiro. Então, se não fosse dinheiro, o que iria nos impedir de nos movimentar ao trabalho? Só o amor? Não tem coisa que você faz que você gosta mais? Você faz graciosamente. Eu gosto de trabalhar com madeira. Tem lá uma cadeira, um negócio lá em casa, que eu chamo modestamente de poltrona. Que eu fiz com uns restos de madeira. Aí minha mãe fala assim, não pode chamar de poltrona, tal, design, que eu fiz com restos. Mas eu gosto de fazer, eu não consigo sobreviver fazendo isso. Eu tenho que fazer outra coisa. A imposição do trabalho é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho, ou seja, o trabalho intelectual também existe, ele também é importante. E todos nós fazemos trabalho intelectual, uns mais, outros menos. Além do trabalho físico que eu desenvolvo, é importante também o desenvolvimento do trabalho intelectual. Agora mais um videozinho para a gente terminar. Mas não, para dar um encaminhamento. Uma outra ideia. Meus domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem um tempinho das crianças onde eu
historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei e na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante no pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, chegar no curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Muito bom, né? Isso aí. Então, a gente passava esse vídeo para o grupo de jovens, né, espíritas, porque já vi esse vídeo muitas vezes, mas para a palestra hoje eu não quis ver de novo, né, eu queria sentir o vídeo novamente. E a Andressa já desencarnou aí tem 15 anos, né? Em 2004 ela desencarnou. Então, essa nossa relação com o trabalho, com o tempo aproveitado,
sob o meu entender, é o grande problema que nós estamos enfrentando no nossa sociedade atual. Esse é o grande problema. Né? Nós temos problemas porque faltam vacinas ou porque as pessoas não estão levando as crianças para vacinar? Não estão levando, porque dá trabalho. Puxa, vou ter que ir até lá levar vacina? Olha, veja bem, é mais fácil levar a sua criança andando para tomar a vacina de pólio do que você levar ela arrastando uma cadeira de rodas. Não é isso? Nós não precisamos mais, nós já estamos num estágio que nós não precisamos mais ser impelidos por dor. Eu não preciso me movimentar quando o meu dente está doendo. Você tem a pasta de dente, não importa o preço, pode ser a mais barata. A pasta de dente, o fio dental, a escova, assim, as mais básicas, mas você consegue manter sua boca limpa, asseada. Não pode comprar o arroz, que é R$20 o pacote, tem o de 10, mas é arroz. Não pode ter o carro de 2019, mas tem um carro de 98, que é o meu caso. E está bom. Bebe um pouquinho e tal, ele consome aquela aguinha, né, você tem que ficar repondo e tal, mas está rodando. Né? Eu quero ter um carro novo? Eu quero também. Um dia mais novo. Porque nós também precisamos desse impulso. Assim como a Andressa queria mais pessoas no grupo, a ambição, é a parte importante da ambição, é a boa ambição. Eu quero mais pessoas aqui assistindo a palestra. Quero mais pessoas no curso. É importante. E com qualidade. Né? Durante um tempo, as pessoas equivocadamente falando, é mais importante a qualidade que a quantidade. Mais ou menos. Isso foi num período. Nós já estamos hoje a informação é tão rápida que é quantidade e qualidade junto. As empresas querem isso, querem vender bastante com qualidade, querem atender muita gente com qualidade, com resposta. Por que as coisas funcionam no mundo corporativo e não pode funcionar no nosso dia a dia, do centro espírita, dos nossos trabalhos? Quantos trabalhos a Casa Espírita pode desenvolver, além daquilo que ela já desenvolve? É importante vir na palestra? É importante. E os cursos? Estão vindo? Não tem tempo? Numa palestra para pais, sobre pais de jovens, pais espíritas, de jovens espíritas, nós abordávamos a questão seguinte: meu filho não quer vir ao centro. É evidente que não quer, porque você não valoriza o centro. O pessoal fica, né? Imagina, tinha presidente de centro, não valoriza. Quer mostrar como você não valoriza o centro espírita? O seu filho não quer ir na aula de inglês. Vai para a aula de inglês, você briga, fica nervoso. Ele vai, arrastado. Você joga no carro, joga no ônibus, vai para a aula de inglês. Não quero ir hoje para a mocidade e tal. Filho, tudo bem. Quando ele crescer com 18 anos e tal, aí ele vai decidir. Fica evidente o que você valoriza. Uma coisa tem mais peso e a outra, quando der, ele decide. Ou seja, nós estamos orientando mal o nosso filho sobre a questão do trabalho. Nós não estamos falando que todo o trabalho é importante, a gente fala só da boca para fora. Então o trabalho do centro é importante? É importante. O trabalho daquela empregada doméstica é importante? É importante. O calceteiro é importante? É importante. Mas nós temos que fazer com atitudes reais para que isso é importante. Kardec aborda daqui, se um filho de uma pessoa importante é um médico, aí o filho do médico deseja ser sapateiro. Tem que aceitar isso? Aí o Espírito fala, você está brincando comigo. Não é bem isso que eu quero dizer, você não precisa ir aos extremos. Mas você tolir a oportunidade do outro de escolha daquilo que ele quer desenvolver e aperfeiçoar, isso você vai ser responsável por isso. Alguém aqui deseja que o filho ou a filha, o sobrinho, o neto, seja, por exemplo, coletor de lixo? Pense nisso. Mas tem lixo para ser colhido. Quando o lixeiro faz greve, paralisação. Eu lembro uma vez que eu vim aqui em Americana, tinha lixo em todas as esquinas. Sabe o que tinha que acontecer num momento desse? Uma comoção popular da cidade. Não para tirar o lixo, mas em apoio aos coletores.
Mas nós não, nós agimos ao contrário. Ah, não pode, a greve não pode atrapalhar minha vida. Colhe você o lixo todo dia. Eu vejo no condomínio onde eu moro, em vez da pessoa pegar um saco enorme e pôr todo o lixo junto, ela põe 10 saquinhos. O coletor podia pegar uma mão e pegou. Não, ele tem que falar 1, 2. Vão aqui no São Vicente e entrem a pé no estacionamento. Deixem o carro fora. Entrem a pé. A quantidade de carrinhos que fica nas vagas estacionadas é enorme. Você já vai de carro fazer compras. Eu lembro de um período com meu pai e minha mãe, a gente ia para o supermercado não porque ia comprar alguma coisa, era para ter braço para carregar as sacolas. Os dedos vinham, nós éramos crianças, a gente via com os dedinhos cortando, porque tinha pouco dinheiro. Então quando descobria uma oferta no mercado, não sei aonde, em Guarulhos, na periferia, a gente ia lá. Pegava aquele ônibus, ia, não sei aonde, era o Poeirinha, que era aquele bairro que passava rua de terra, aí tinha um mercado que aceitava o ticket, aí vinha lá. Aqui a pessoa vai de carro, bons carros. A pessoa vai, pega, abastece o porta-mala e larga o carrinho ali. Porque tem alguém que pega esse carrinho. Pode reparar, mas é verdade, a prática é isso. Ué, isso não é trabalho? O respeito ao trabalho do outro? Você nunca limpou a parte de cima da porta da sua casa, você nunca limpou. Mas quando você contrata alguém, olha, você não limpou aqui. Isso é desrespeito. Isso é sentimento de escravo, de senhor e escravo, de senhar e a escrava. Tá aqui, ó. A gente não se libertou disso. E na prática a gente faz o contrário. Isso entre os espíritas, tá? E há muitas histórias para contar sobre encontros, eventos, coisas que eu presenciei, infelizmente. Mas eu gostaria de encerrar, já avancei um pouco o tempo, e eu gosto muito desse capítulo da Lei do Trabalho, porque ele dá inúmeras interpretações, muitos assuntos para falar com ele. Mas eu gosto do apontamento de Kardec no final do capítulo, que é o comentário na questão 685A. Aliás, me permita só uns segundos, porque tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Questão 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride as leis de Deus. Continua. O homem tem o direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Kardec perguntou isso no século XIX. Eu acho que tem pessoas despreparadas discutindo isso lá em Brasília. Eu acho. Não só um despreparo técnico, intelectual, mas o que é talvez mais agravante, o despreparo moral. Porque se você às vezes não entende intelectualmente ou tecnicamente alguma coisa, o sentimento de bondade te impede de cometer uma atrocidade ou algo nocivo. Os espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Paralelo a esse período aqui, por causa desse tipo de publicação, tinha um padre que perseguiu o Kardec, dizendo que o Kardec era comunista. Porque no mesmo momento estava tendo aqueles rebuliços no século XIX, né? Nesse período que Kardec estava escrevendo, né? O Karl Marx também tinha publicado lá as teses comunistas, né? O Capital e o Manifesto Comunista. Mas por que alguém publicou isso? Por que o Kardec perguntou sobre isso? Porque pessoas trabalham 14, 18 horas por dia, qualquer idade. Minha avó tinha um ditado de brincadeira, mas que tem um cunho sério. Trabalho de criança é pouco, quem não aproveita é louco.
Criança é para estudar. Essa história de criança, não, que é bom trabalhar, isso é papo furado. As sociedades desenvolvidas, criança não trabalha. Não vamos comprar ideias recortadas de quem está falando bobagem. Nenhuma criança trabalha na Alemanha com 10 anos, 12, 13 anos, 14, não trabalha, ela estuda. É por isso que lá tem ciência. É por isso que a economia da Alemanha é a economia da Alemanha e a nossa nunca vai chegar nesse ponto. Não tem criança de 13 anos trabalhando nos Estados Unidos, nem em Portugal, nem na Suécia. Não comprem essas ideias. Criança é para estudar, é para brincar, é para isso. E Kardec completa e fecha o capítulo de maneira magistral. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Gente, parece que o Kardec está falando do Brasil. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, ou seja, sempre vai para baixo ou para cima. E durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Na educação intelectual, não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caráter. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, jogado igual batatinha, sem princípios, sem freios de todos os tipos, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar as consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, a educação, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Minha outra avó, que nunca leu um livro, ela dizia assim: bons dias virão e piores não faltarão. Nunca leu um livro, nunca leu isso aqui. E ela sabia isso. Bons dias virão e piores não faltarão. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Então Kardec considera isso uma doença do espírito. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Não é com armas, não é botar um 38 na casa de todo mundo que vai dar segurança. Não é botando criança para trabalho. Eu vim de uma região em Bragança Paulista, onde crianças novinhas não têm as digitais porque perdem na carvoaria. Fazendo carvão para o nosso churrasco de domingo, criança. Eu olho meu filho e choro quando eu penso nisso. Nós devíamos fazer o mesmo. E não apoiar e endossar esse tipo de discurso que é falso. Se você trabalhou desde criança, com 13, 14 anos, se não há progresso de uma geração, se não há progresso de uma geração para outra, não há progresso. Se não há mudança, isso foi lá atrás, aconteceu. Se nós reencarnamos naquele período, é porque a gente precisou passar por isso. Agora não. Nós não precisamos mais passar por isso. Então, eu acho que fica aqui essa lição, para nós estaremos no livro 3º, capítulo 3 do livro A Lei do Trabalho, e todos possam estar lendo esse capítulo importante do Livro dos Espíritos. Fica o convite para que nós participemos mais das atividades da Casa Espírita. Se eu venho para o centro tomar passe, é porque alguém trabalha com passe. E se eu acho que os Espíritos estão me ajudando no passe,
É porque o espírito está trabalhando. Então eu só quero usufruir do trabalho dos outros, até de morto. Então eu vou trabalhar também. Um dia a pessoa que dá passe aqui, ela vai desencarnar. Quem vai ocupar o lugar? Não é isso? Então, deixo essa mensagem para todos, né, para que nós nos aperfeiçoemos moralmente e intelectualmente, mas sobretudo que transformemos esse aperfeiçoamento em ação, em atividade. Isso é o mais importante. Muito obrigado a todos, uma boa noite.